Setembro amarelo, mês de tomada de consciência, prevenção ao suicídio. Depressão é um tema a ser trabalhado e a ser olhado com muita amorosidade e empatia. Ju, bem-vinda. Tô te esperando lá pra gente dar continuidade. Como é que tá o teu tempo aí? Minissérie de lives no mês de setembro, focado no Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, estados depressivos e como isso impacta e afeta a nossa vida, nossos relacionamentos. Vamos sim. Te aguardo. Me chama aí quando tiver tempo, me chama. Tem teu texto, as sessões ainda lá para concluir. Então, como eu já falei na semana passada, as origens, né, as origens da depressão, dos estados depressivos, raízes profundas. Estados depressivos é um estado emocional que afeta o nosso psicológico, o nosso mental e afeta nossos resultados na vida financeira, na nossa vida relacional. Então, hoje vou falar um pouquinho sobre como é que a depressão afeta a vida a dois, quando um dos parceiros está num estado depressivo, num estado doentio emocionalmente falando. Aqui eu vou estar olhando para a visão sistêmica e focando na visão do acompanhamento terapêutico para o tratamento dessas curas emocionais, indo a fundo na raiz daquilo que nos coloca em estados doentios. Corpo físico traz sintomas das dores da alma. O que na sua vida hoje te traz alegria e o que na sua vida e nas suas relações hoje te faz entrar num estado de tristeza profundo, de depressão. A gente vai estar olhando para isso. Então, a depressão a gente sabe que não é algo que é fácil de resolver, não é algo que as pessoas não fazem, não trabalham, não se relacionam, não mudam, não saem do fundo do poço porque não querem, elas não conseguem. Viviane, bem-vinda, todos bem-vindos aí. A gente não adoece porque a gente quer, assim como a gente não permanece em relações tóxicas, abusivas, opressoras, porque a gente quer, a gente fica entra nesses lugares porque a gente não consegue, não tem força suficiente para se posicionar diante da vida de um jeito diferente. Então, geralmente quando a gente olha para situações de estados profundos de depressão, muitas vezes a gente ouve comentários de que a fulana está depressiva e ela não sai disso porque ela não quer. Tem um trabalho, tem um marido, tem filhos, mas ela tem um vazio existencial tão grande dentro dela, uma carência afetiva tão profunda que foge daquilo que ela consegue fazer para sobreviver, para viver, para se relacionar. Então, não dá conta daquilo que está sentindo. Jaqueline, bem-vinda! Bom te ter aqui também. Olha, hoje eu tô ganhando meu dia aqui. Finalizando o meu dia com vocês aqui, é um prazer. Então, a gente vai estar olhando assim, quais são os fatores que hoje me trazem tristeza profunda e que muitas vezes tiram a minha vontade de viver. Boa noite, seja muito bem-vinda. O que na sua vida hoje tira a sua vontade de viver? A gente tem que ter fome de viver. E a depressão é um estado doentio que nos tira essa fome de viver. Tira a nossa energia, tira o nosso foco das nossas metas, dos nossos sonhos, do nosso propósito de vida. O que hoje na sua vida tira a sua energia e tira a sua vontade de viver, de olhar para a vida? E quando você olha à sua volta, seja família, seja trabalho, seja rede de amigos, quando a gente olha para pessoas que lá estão em profundo sofrimento, em estados depressivos, que muitas vezes não conseguem fazer por si, dar conta de si, nem para as necessidades primárias, nós vamos estar olhando e tendo esse olhar um pouquinho além. Eu vou olhar para quem está numa situação assim, mas eu vou olhar para mim também, quando às vezes eu me pego num estado de profunda tristeza e eu não sei de onde isso vem. Eu preciso parar e olhar para a minha história de vida. Eu vou olhar para mim, para a minha infância, para o meu sistema familiar.
Porque muitas vezes esse estado de profunda tristeza, vazio existencial, perda da energia, da força vital, ela pode estar relacionada com os traumas da primeira infância, nossa carência lá da primeira infância, nossa criança ferida, e também ela pode estar relacionada à carga emocional que vem do sistema familiar, de geração para geração, veio vindo e chegou aqui agora, e aqui me pega com tudo e nos coloca nesses estados de falta de energia, falta de coragem, falta de força, tristeza, solidão, abandono, e a gente fica, não vai para um lugar que a gente quer que alguém nos salve, mas não chega ninguém para nos salvar. Na vida adulta, nós precisamos fazer esses movimentos. Essa semana ainda conversei com uma pessoa que está nessa situação e se queixando de que se sente muito abandonada, que o marido já terminou o relacionamento, os pais estão afastados, os pais já não cuidavam lá na infância e que os filhos agora também abandonaram e viram as costas para ela, que chegam lá e olham e dizem: tu só fica enfiada dentro de um quarto. Então eu não venho para cá porque tu só fica enfiada. O que isso quer dizer? Quando os filhos se voltam e o pai ou a mãe espera que ele cuide deles, para os filhos isso é muito pesado, porque se a mãe adulta não está dando conta da sua dor, o filho que é menor que ela vai dar conta? Não vai. Então é preferível estar ausente, distante, porque não olhando para aquela situação não sofre. Só que quem está num estado depressivo, se não tem esta clareza, não conseguem se ver e não conseguem identificar de onde está vindo tudo isso que provoca essa fragilidade e essa dependência. Dependência financeira, dependência emocional, enfim, que precise que alguém cuide de si. Então, as feridas emocionais que a gente já sabe, né? Abandono, a rejeição, a humilhação, as traições, lá da relação com papai e mamãe, se lá atrás naquele relacionamento teve traições, se a criança por alguma razão com os seus primeiros amores se sentiu traída, se sentiu excluída, se sentiu trocada, né? A criança, nós adultos entendemos os pais, mas a criança não entende. Então, se lá na primeira infância o pai saía, traía a mãe, a criança, por sua vez, principalmente as meninas, é como se elas se sentissem traídas. O pai saía, se encontrava com outra pessoa, ela se sentia abandonada também. Então, tudo isso provoca na gente sentimentos e emoções que muitas vezes nós reprimimos e viemos para a vida adulta para nos relacionar aqui e agora. Tudo isso está dentro de nós. E aí nós vamos estar olhando as situações e as relações que chegam para nós agora, elas chegam e gatilham essas feridas que estão latentes, adormecidas muitas vezes, mas que se tornam latentes dentro de nós quando essas situações chegam e nos tiram o equilíbrio emocional, tiram a nossa força. Nossa criança ferida é que está no comando da nossa vida, não somos nós adultos, é a nossa criança. Por isso é importante a gente olhar para isso. Eu tenho que olhar para a minha história, de onde eu venho, o que eu estou trazendo de lá, para me relacionar com a vida agora. E a depressão não é diferente. Então, as raízes da depressão na visão terapêutica, na visão sistêmica, ela está vinculada a isso. Traumas, emoções interrompidas e memórias ancestrais. Carga emocional que vem do sistema familiar. E aí nós vamos ver assim que pesos a gente está carregando, que não são nossos, que a gente não sabe, que é de lá, que numa sessão de constelação familiar a gente vai conseguir identificar, que nas sessões de terapia a gente vai conseguir identificar e a gente vai conseguir soltar. Eu preciso soltar. Muitas vezes nós viemos de relações dos pais conflituosas, nós tomamos as dores da mamãe e estamos aqui agora. Eu via lá minha mãe profundamente triste, em sofrimento, humilhada naquele relacionamento, sobrecarregada. Eu estou aqui me relacionando com a vida e eu tenho os mesmos sentimentos dela. Por quê? Porque eu também vim com essa carga emocional dela e estou tentando me relacionar com a vida, mas ainda presa naquele passado, presa naquelas experiências. O que a depressão causa nos relacionamentos?
Quando uma pessoa entra num estado doentio, de desequilíbrio emocional, de falta de força, de falta de energia, essa pessoa ela não consegue ter autonomia na sua vida. Então, se ela chega num estado depressivo, é porque ela tem dependência emocional e ela já vinha há algum tempo precisando e esperando que alguém cuidasse e resolvesse os problemas da sua vida. Dependência emocional e também, às vezes, dependência financeira. Uma pessoa muito triste, uma pessoa doente, como é que fica a comunicação quando um dos parceiros está depressivo, como é que fica a comunicação nesse relacionamento? Se a mulher está depressiva, o que a pessoa depressiva geralmente faz? Ela se lamenta, ela se queixa, ela chora, mas também ela se fecha e ela se isola. Isso para o relacionamento é doentio, porque isso enfraquece o relacionamento. O relacionamento é algo que precisa das duas pessoas unindo forças para que ele se fortaleça, para que ele flua, para que ele dê certo. Mas se um dos dois adoece, para um sozinho dar conta é muito pesado. Então, de repente, começa o afastamento. Um está doente, se fecha, deprimido, não consegue conversar, não consegue fazer nada, não consegue dar conta nem de si mesmo, muito menos das demandas que tem do relacionamento. E o outro chega, quando chega, tem a cobrança e muitas vezes o julgamento de que está ali e precisa cuidar daquele que está doente. Muitas vezes, se a mulher está depressiva, o homem sai, vem do trabalho, chega em casa cansado, chega em casa e encontra a outra pessoa doente, sem força, sem energia. Como é que fica para essa pessoa que está chegando em casa, que precisa da parceria aqui para que o relacionamento equilibre, se aqui chega e encontra alguém totalmente sem força? Então, quando aqui se fecha e silencia, se fecha e muitas vezes fica no quarto, aqui se sente sozinho. Se sentindo sozinho, vai se calando, o relacionamento vai esfriando, vai afastando e vai enfraquecendo. A primeira coisa que acontece é a desconexão e o silenciar e o afastamento. Quando não, muitas vezes, o abandono de fato e as traições. Então, nós vamos estar olhando para tudo isso e não vamos achar culpados. Não tem culpados, tem o fazer. O que é que cada um faz com aquilo que tem, com quem tem e com aquilo que está trazendo, que levou para o relacionamento. Porque se a depressão se estabeleceu, digamos, na mulher, e esse homem aqui é um homem que gerou um monte de problemas e frustrações para essa mulher no relacionamento, esse estado depressivo dela não é responsabilidade, culpa dela estar assim. O comportamento dele gerou nela, gatilhou nela feridas emocionais que já estavam ali há muito tempo. Porque ela não, ao invés dela se posicionar, impor os limites e assumir o seu lugar, o seu papel na relação, se deprime, se fecha, se entristece e se isola. E a relação cada vez mais vai se afastando. Nessas situações, tanto para o parceiro no relacionamento, quanto para a gente quando tem alguém na família que está num estado depressivo, o sentimento de insuficiência é muito grande. Porque muitas vezes quem está na volta de uma pessoa depressiva tenta fazer de tudo para proteger, para cuidar, para agradar. Mas tudo que a gente estiver fazendo ali nunca vai ser o suficiente para preencher o vazio que aquela pessoa tem. Por quê? Para ela sair desse lugar e para ela curar isso que ela tem dentro dela, para ela aliviar essa dor interna, ela precisa se prontificar, querer olhar para tudo isso e ir em busca da sua cura emocional. É mexer nas folhas do fundo do lago que muitas vezes as pessoas não querem olhar. A porta que a gente não quer abrir é a porta que a gente precisa entrar.
Então, olhamos para tudo isso. Se um chega e outro está doente, precisa ser cuidado. Se um adulto aqui não dá conta de si mesmo, tem outro aqui que, se precisar cuidar do parceiro doente, ele sai do lugar do marido ou da mulher, vice-versa, sai do lugar do parceiro e vai para o lugar do cuidador. Quem são os nossos cuidadores? Nossos cuidadores são os nossos pais. Função paterna, função materna do 0 aos 7 anos no máximo. A função paterna e materna vai até aí. Depois é o papel do pai e da mãe. E a função tem a ver com cuidar, atender às nossas necessidades básicas. Porque a partir dos 6 anos já a criança já começa a ter autonomia, ela já começa a dar conta daquilo que ela precisa fazer. E a gente vai ensinando. Função sai de função para o papel. Eu vou cada vez mais orientando e entregando autonomia para os filhos. Se na vida adulta eu preciso de alguém que me cuide, inclusive que dê conta de me colocar num banho, de me orientar para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, que horas eu tenho que me alimentar, que horas eu tenho que tomar meu remédio. Se eu preciso na vida adulta de alguém que faça isso, se o parceiro vai fazer isso, ele vai para o lugar do pai ou da mãe de quem está doente. Como fica o relacionamento? Desordem. Desordem, desequilíbrio. Faz sentido para vocês? Todos bem-vindos aí. E aí nós vamos começando a perceber que para quem está cuidando do outro, fica muito pesado, fica cansativo, fica sufocante. A vida passa a ser para o outro. Então muitas vezes a gente ouve assim, ó, fulana adoeceu, aí eu adoeci, eu tive câncer e o parceiro abandonou, foi embora. Aí eu adoeci, fiquei deprimida, o parceiro pegou a mala e foi embora. Por que vão embora? Porque eles não dão conta nem das dores deles, muito menos das nossas. E a gente não entende por que é que esses abandonos acontecem nas relações quando situações desafiadoras chegam. Tudo isso gera uma sobrecarga muito grande. Quem está doente já está doente. Estados depressivos é aquilo que nos coloca num lugar de não dar conta do mínimo, muitas vezes, que nós podemos. Eu tive momentos de depressão na minha vida, em alguns momentos, em várias situações, que eu sentia a vontade de morrer. Eu tinha cansado de viver aquilo, cansei de fazer de tudo e nunca dava conta e nunca era o suficiente. Era uma traição atrás da outra. Eu me sentia insuficiente e impotente diante de tudo aquilo que se apresentava. Mas eu nunca me permiti chegar no fundo do poço. Por quê? Porque eu tinha que dar conta, da responsabilidade com as demandas, com filhos e com casa e com contas. Então, ou seja, eu nunca me permiti ser cuidada, nunca busquei ajuda, porque eu não podia. E com quem a gente aprendeu que a gente não pode. Então, as pessoas que se deprimem, elas não se deprimem porque elas querem. Chega um momento que elas não conseguem mais dar conta de carregar tanto peso dentro de si. Só que chegou um momento da minha vida que realmente eu não dei mais conta. Eu cheguei não fui pro fundo do poço. Internamente eu estava no fundo do poço. Mas eu não joguei a toalha na lona. Mas eu precisei buscar ajuda, porque chegou um momento que eu não dei mais conta de lidar com tanta coisa que eu tinha, e tudo isso tinha a ver com aquilo que eu carregava dentro de mim. Então, a vontade de morrer não tem a ver com eu quero morrer, eu não quero mais estar aqui. Não, a vontade de morrer é matar aquilo que me faz sofrer. O meu desejo era terminar com aquelas situações que me faziam sofrer. E o pensamento suicida também tem a ver com isso. Não é tirar a própria vida, é romper com esses ciclos de sofrimento. Só que muitas pessoas depressivas, elas nem sabem o que as coloca nesse lugar de sofrimento. Por isso que a terapia é muito importante, que vai acessar a causa, desatar os nós e liberar essas emoções interrompidas, curar esses traumas, ressignificar, para viver uma vida com mais leveza, com mais liberdade e
olhando para um propósito diferente, né? Os vínculos se enfraquecem, a sobrecarga nos toma. Se nós temos uma pessoa depressiva em casa, se a gente não cuida, a gente se culpa. E se a gente cuida e não dá conta, a gente se culpa também e a gente sente impotência. E muitas vezes, quando as coisas chegam ao extremo, quem ficou carrega uma culpa muito grande. Mas o que a gente precisa entender? Cada um vive aquilo que precisa viver naquele momento, que é que a gente aprende com isso. Para uma pessoa depressiva sair de onde ela está, a primeira coisa que precisa acontecer é ela escolher e querer se curar. Porque estados depressivos têm uma dependência, uma carência tão grande, uma dependência emocional tão grande, que se a pessoa que está doente sair desse lugar, porque ganhos e perdas é inconsciente, estando doente emocionalmente, o que é que eu estou ganhando aqui que se eu estiver bem eu não vou ganhar? Ganhos secundários, inconsciente. O medo de perder o cuidado, a atenção, o olhar é maior do que a vontade de querer sair desse lugar. E sair do lugar de doente, de dependente, é assumir a responsabilidade na vida. É tomar decisões, é fazer escolhas e assumir a autorresponsabilidade. É dar conta de si mesmo. Então, para muitas pessoas que estão em estados depressivos, é muito difícil fazer isso, é muito difícil dar esse passo. Porque internamente ainda estão pequeninas. É a criança ferida que ainda está ali e tem medo de encarar a vida. E num relacionamento afetivo é para pessoas adultas. Se para nós que nos consideramos saudáveis, equilibrados, é difícil, é desafiador, imaginem para quem está emocionalmente ferido, doente. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Então a gente tem que olhar para tudo isso sempre com muita empatia. Eu vou olhar para lá e vou buscar colher outras verdades. Essa pessoa que está assim, de onde ela vem, o que é que ela carrega dentro de si que hoje ainda faz ela sofrer profundamente. Que se sente fragilizada, que se sente abandonada, que se sente rejeitada, que precisa estar num estado assim para ser vista, para se sentir reconhecida, para receber um pouquinho de atenção. E lógico, quem está doente, como essa pessoa com quem eu falei, pessoas que estão doentes, elas querem atenção. Então, quando elas não recebem essa atenção, é como se elas fossem a maior vítima do mundo, né? Me abandonaram, ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém me quer. Só que na relação de pais e filhos, os pais são maiores, os filhos são menores. Sempre que os filhos têm que voltar para cuidar dos pais, isso se torna uma carga pesada demais. Desordem, desequilíbrio. Ao invés de ir para a vida para frente, para e volta. E é como se puxasse uma pedra nas costas. Quando o parceiro está aqui, relacionamento, equilíbrio de troca. Quando eu tenho um parceiro aqui e de repente eu caio, é como se ele se sentisse, ficasse maior do que eu e para o relacionamento continuar, a que custo e que peso isso se torna. Para o outro estar aqui e me puxar para que eu vá junto com ele. A gente precisa olhar para isso. Ninguém vive em sofrimento porque quer. A gente vive em sofrimento porque a gente não consegue fazer diferente. Mas para fazer diferente eu preciso aprender. E eu preciso estar disposta a ir para o autoconhecimento, a mudar pensamentos. A mudança de pensamento, mudança de crenças vai me fazer mudar o meu sentir e vai me fazer mudar o meu agir. Postura, posicionamento. Eu mudo a minha postura, eu ativo a postura adulta e me posiciono impondo os limites necessários e vou ter mais
firmeza, segurança para tomar as decisões necessárias que eu preciso para minha vida fluir com leveza. Então, a terapia é um acompanhamento terapêutico que vai trazer clareza no que refere à raiz, à causa daquilo que coloca fulano, beltrano num estado depressivo, e não só em estados depressivos profundos. Quando chega num estado depressivo profundo, precisa medicamento, sim, para equilibrar, né, a química do corpo físico, equilibrar o físico, e a terapia vai ajudar a curar essas emoções interrompidas, clareza, acessar a causa, liberar emoções interrompidas, ir na raiz daquilo que está provocando isso aqui na agora. Não é o parceiro ou a parceira o culpado de quem está deprimido, a situação que está vivendo, a experiência que está vivendo no agora, na vida adulta, é uma situação que está gatilhando a mesma dor que sentia na primeira infância. Está revivendo aquilo que por alguma razão sentiu lá atrás, ou vivendo relacionamentos parecidos com as nossas ancestrais. Eu estou aqui repetindo a mesma história da minha avó, da minha mãe, da minha bisavó. Se a história delas foi sofrimento, humilhação, opressão, eu estou aqui honrando elas. É inconsciente, é muito profundo também. Então, o que eu estou vivendo aqui que está repetindo das histórias dos antepassados? Mas o que eu estou vivendo aqui que estou revivendo as minhas dores, as dores da minha criança, que me colocam num estado de tristeza, solidão, abandono e rejeição. E às vezes são situações tranquilas de se resolver, mas aos olhos da adulta, ao olhar da criança, aquele pouquinho que acontece aqui é algo muito grande, que provoca um estrago tremendo. Então, na terapia é a clareza, é o equilíbrio, é a cura emocional, é a mudança de postura, a mudança de posicionamento, é o resgate da criança interior, é melhorar a autoestima, fortalecer a autoestima, se conectar com a sua identidade, quem eu sou, de onde eu venho e quem eu quero me transformar, o que eu preciso mudar em mim para eu me transformar em quem eu desejo ser, é ativar a autoconfiança, é resgatar aquilo que tem de melhor dentro de si. E quando a gente começa a ativar essas ferramentas internas, isso vai nos fortalecer e vai fortalecer o relacionamento, porque aí sim, numa postura diferente, eu vou conseguir enxergar o parceiro e olhar para o relacionamento e entender qual é o meu lugar e qual é o meu papel nesta relação e na relação com filhos também. Filhos, amigos, trabalho, chefia, é sobre identidade, autoconfiança. Autoconhecimento liberta. Então, quando nos relacionamentos um dos pais é depressivo, quando o relacionamento dos pais está em desequilíbrio, os filhos vão se sentir inseguros também, vão se sentir sozinhos e a probabilidade de lá na vida adulta repetir esse padrão comportamental é muito grande. Lembra que eu falei? Quando a gente olha pra gente, aquilo que eu estou vivendo no aqui e no agora, se eu olhar lá para a relação dos meus pais, se eu olhar para minha avó, daquilo que eu sei, da bisavó, o que é que eu estou repetindo aqui na minha vida? Repetição de padrão. Nos estados doentios, isso também pode acontecer. Isso também pode acontecer. São cargas emocionais que vêm de geração para geração, mas também comportamentais. Que padrão de comportamento nós estamos repetindo aqui na nossa vida agora? Porque os filhos vão crescendo no meio disso tudo. Relacionamentos de pais disfuncionais, os filhos vão crescer também se sentindo inseguros e insuficientes. O que vai provocar nessas crianças na vida adulta? Na infância eles já sentem abandono, rejeição, solidão. Se a mãe está doente, não consegue olhar, não consegue cuidar, o pai está ausente, fora, às vezes abandona. Como é que ficam esses filhos? O que está desenvolvendo dentro deles? Alegria, vontade de viver, força, coragem? Ou tristeza, solidão, abandono e rejeição?
E isso começa ali. Lá na vida adulta, são fortes candidatos a viverem do mesmo que os pais estão vivendo aqui. Então, repetição de padrões. É porque querem? Não. É porque receberam o que receberam, sem julgamentos, e não sabem lidar, não vão saber lidar com isso na vida adulta também. Vão ter problemas relacionais, vão ter problemas emocionais, e todos nós temos. Só que a gente precisa olhar assim, ó, o que é que eu preciso e quero mudar em mim para que a minha vida flua diferente, para que eu tenha uma relação com a vida, com o meu parceiro, equilibrada, saudável, de alegria. Nós sabemos que não tem como nós estarmos alegres e equilibrados o tempo inteiro, porque nós somos emoções. Emoções né? Tem dias que a gente acorda cantando, tem dias que a gente acorda agradecendo, tem dias que a gente acorda preocupada, tem dias que a gente se frustra com alguma coisa que acontece, que não é do jeito que a gente quer. Nós somos isso, nós somos tudo isso. Mas o que é que eu estou fortalecendo em mim no meu dia a dia? Para que coisas eu tenho olhado mais? Para aquilo que me entristece ou para aquilo que me traz alegria? E aquilo que me entristece, o que eu preciso fazer diferente para que mude? Eu não posso esperar só que o outro faça diferente para que eu me sinta melhor. Eu também tenho a minha parte de responsabilidade. Se tem um parceiro que está depressivo, se tem a mãe que está depressiva, se tem alguém que você conhece que está depressivo, é se fazer essa pergunta. O que é que eu posso... E fazer a pergunta para a pessoa também. Se você se sente responsável pelo outro e culpado, é se fazer essa pergunta. O que é que eu posso fazer que vai te ajudar a sair desse lugar? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Porque a gente faz tudo aquilo que está ao nosso alcance. Mas tem coisas que fogem da nossa alçada. É se fazer essa pergunta. É fazer a pergunta para quem está num estado doentio. E aí a gente começa a encontrar respostas. A gente começa a encontrar caminho de solução. Melhor caminho de solução para situações assim? Terapia. Terapia é o melhor caminho. Terapia promove curas emocionais, terapia promove equilíbrio, clareza, leveza. A gente solta coisas que a gente não precisa mais carregar. Às vezes as pessoas estão aí deprimidas e não sabem que elas estão carregando uma dor profunda de alguma perda que teve lá na infância, na adolescência. Aquilo está dentro. 95% das nossas ações são inconscientes. Quanta coisa nós temos guardado nesses 95%? Que a gente não enxerga. No dia a dia a gente não consegue acessar, a gente não enxerga, a gente não se dá por conta. Mas na terapia é maravilhoso, na terapia é fantástico, porque a gente consegue acessar essas portas, abrir essas portas e limpar, harmonizar, equilibrar. Mês de setembro, minissérie de lives, terças e quintas às 19h30. Dia 30 de setembro, às 19h30, semana que vem, vou botar um post aí. Roda de conversa sistêmica para sair da dependência emocional e estados depressivos para a liberdade emocional. R$ 27,00. Quem tiver interesse, já manda um direct aí, que eu já anoto o nome aqui pra gente, vagas limitadas, pra gente já organizar esse grupo e já começar a botar energia nisso. A vida é pra gente, a vida é para ser vivida. Nós estamos aqui para vivermos bem. Não nascemos doentes, não somos doentes, nós estamos e ficamos doentes. Tem situações que nos colocam doentes, fragilizados, dependentes. Vou colocar teu nome na lista, Jaque. Semana que vem vou formar o grupo e já vou estar divulgando aí, mas o teu já deixa anotadinho ali. Então, a gente não vive situações assim porque a gente quer, a gente não sabe fazer diferente, a gente às vezes nem sabe o que a gente está carregando dentro, que sozinho a gente não consegue enxergar. Mas é a gente dizer um sim para uma vida diferente, é a gente dizer um sim para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional. O que você tem feito pela sua saúde mental, emocional
e relacional. O que você tem feito por você? Porque às vezes a gente passa a vida inteira cuidando de todo mundo, olhando para todo mundo, dando conselho e solução para todo mundo, mas a gente não consegue parar e olhar para a gente e pensar assim, ó, e o que eu posso fazer por mim hoje diferente que vai deixar o meu dia mais leve? Comece a pensar e a olhar para isso. É preciso e é muito importante. E é muito importante. Então, a reflexão de hoje era essa. Espero que eu tenha contribuído. As outras lives estão gravadas no Instagram e lá no meu canal do YouTube. Semana que vem, terça e quinta, vejo vocês. Aguardo vocês. Tenham um ótimo resto de semana aí, um ótimo final de semana. E até semana que vem.